Eu vou terminar essa live daqui a pouquinho. Hoje não tem muita informação. Eu quero simplesmente, eu tenho a intenção de, pelo menos parte dessa live, eu lançar para distante, para os grupos que eu posso chamar Grupo do Campo, né? Onde eu vou trazer um recado agora para os mais distantes. E então vamos nos preparar para isso agora e trazer aqui algo que eu gostaria também de chamar a atenção, né, do ouvinte, do internauta, para essa observação, que eu não sei quantos já fizeram essa observação, e eu gostaria de chamar a atenção dos nossos amigos lá do outro lado para ajudar nesse trabalho, porque essa vai ser uma mensagem evangelística e, na verdade, né, vai ser uma mensagem evangelística e ela tem aí um espaço aberto para alguns críticos criticarem ela, porque isso eu já observei que alguns mestres da crítica, eles pegam essa oportunidade para fazer crítica, mas eu quero já deixar avisado para você que ouviu essa live que ia fazer crítica, que você bote a cara bem de frente, porque glória a Deus, que Deus está tirando a capa de vocês. Então eu vou abrir aqui, né? Eu acho que já está aberto aqui um texto. E o título da nossa live hoje, né? Eu coloquei aqui: Bom dia, amigos, né? Bom dia, amigos internauta, porque eu pretendo refazer essa live lá no YouTube. Mas aí o título dessa live hoje seria o seguinte: o título dessa live hoje seria este aí: O que somos em Deus. E aí, aproveitando essa oportunidade, você já freia lá, né? Depois você já freia a live lá e você faz a observação aqui. E eu inclusive preparei uns slides que na parte de cima, onde está o título, onde está o título, né? Quem somos em Deus. Eu vou até colocar aqui para onde está o título aqui, quem somos em Deus, né? Está aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Essa parte aqui é para introdução do versículo central, que vai fazer parafraseado com a pergunta que eu fiz. Então ele é o contexto, quando ele vai dizer assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui há uma parte que eu coloquei, não iria colocar esse texto aqui, mas eu coloquei para fazer, no caso, né, para dar um apoio ao versículo 10, que é o que vai conectar exatamente com esse título: Quem somos em Deus. Então ele é o contexto, parte do contexto. Porque quem nós somos em Deus, é isso que eu quero chamar a atenção. Aí aqui no versículo 10 vai dizer assim: porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então,
É isso que diz a palavra de Deus, que nós somos feituras de Deus. Então preste atenção, amigo, eu peço por favor, você preste atenção que nós somos em Deus, feituras de Deus, né? Criados em Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, aqui nós, vamos fazer o seguinte, nós vamos depois meditar aqui no texto de Gênesis, no capítulo 26, e o que eu meditava de manhã, o que eu quero enfatizar, nesta live é o seguinte, o que eu quero meditar, enfatizar nessa live é o seguinte, é o texto principal. Quem somos em Deus, então, nós já observamos que nós somos feituras dele. E eu quero trazer aqui algo para chamar a atenção do amigo lá do outro lado, da amiga lá do outro lado, para que a partir de ter conhecimento desse texto bíblico e desta, como eu costumo chamar, tese, você decida, tome uma decisão na sua vida se você entrega a sua vida para Jesus ou não. Porque nós temos motivos para agradecer a Deus, como foi citado no começo, eu creio que eu citei no começo da live, onde a palavra de Deus, ela diz em Efésios, no capítulo, onde ela diz, lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18, onde ele diz, orai sem cessar e em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós outros. Então, a partir desse momento, nós vamos ver se nós temos, por acaso, algum motivo para dar graças a Deus, porque as Escrituras, nós acabamos de ler que nós somos feituras deles, criados por Cristo para boas obras. Agora, eu quero chamar a sua atenção, amigos, que eu não sei quantos de vocês já entenderam quanto você é especial para Deus. Quanto nós somos especiais para Deus e quanto muitas vezes nós somos ingratos a Deus, E aí é onde nós vamos passar para meditar no modelo da criação do ser humano, que eu falava semana passada sobre antropologia e esse assunto teológico é antropologia bíblica, que quando a gente tem um pouco, pelo menos um pouquinho de conhecimento dessa matéria, nós observamos como Deus é maravilhoso para cada um de nós. Mas nós não vamos falar hoje sobre antropologia. Vamos falar sobre a especialidade com a qual Deus nos criou e nós vamos, a partir desse momento, tomar a decisão se nós somos gratos a Deus por essa especialidade ou então se nós vamos continuar dizendo, inclusive, que Deus não existe. Por quê? Eu quero dizer, amigo e amiga, que o ser humano foi a mais especial da criação de Deus. Tanto é que Deus criou o mundo para o homem e não o homem para o mundo. Céus e terra foram criados para que o homem, ele dominasse. Então, o mundo foi criado para o homem habitar e não o homem para o mundo. Então, vamos ver com que especialidade Deus criou o ser humano. Vamos citar Gênesis capítulo 1, eu não vou para lá agora que eu vou terminar a live rapidinho, daqui a pouquinho, aonde você vê Deus criando céus e a terra, como a palavra de Deus vai dizer lá no começo de Gênesis, que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo e havia trevas na face do abismo, e o Senhor disse, haja luz e houve luz. Quando nós vamos para João no capítulo 1, nós vamos observar que
ali, quando se refere ao Senhor Jesus Cristo, vai dizer que ele era o verbo que estava com Deus e que no princípio estava com Deus e que por meio dele todas as coisas foram criadas. Sem ele nada do que se fez se faria, porque por meio do verbo, por meio da palavra, por meio de Jesus Cristo, que estava com Deus no princípio, todas as coisas foram criadas. Então nós observamos lá Deus dizendo, no primeiro momento da criação, quando ele quis trazer a luz à tona, disse, haja luz e houve luz, e ali quando Deus terminou de fazer aquele quadro, ali então Deus declarou, esse é o primeiro dia. Então nós observamos que as Escrituras vai nos dizer que durante 6 dias Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Mas você vai observar que Deus, com a sua palavra, ele criou, ele comandou e tudo aconteceu com a palavra. Você vê que é um item singular com a palavra de Deus. Mas quando se trata da criação do homem, é aí que eu quero que você observe, aí então nós vamos para o plural. E aí é onde você vai prestar atenção, se você quiser, a especialidade com que nós fomos criados, e aí é onde nós vamos tomar uma decisão se agradecemos a Deus ou se vamos continuar sendo ingrato. Homem, mulher de Deus, nós temos tudo para dar graças a Deus, porque nós fomos criados especiais para Deus. Enquanto Deus, com a palavra dele, disse, haja céus e haja terra, em um tempo Deus criou cada elemento daqueles que está mencionado durante os 6 dias, mas em 3 tempos Deus criou o homem. Como assim? Eu vou lhe explicar. A palavra Deus não usou para dizer aconteça o homem, a palavra Deus usou para dizer façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus usou a sua santa palavra para projetar o homem. Aí você vê que o homem já foi preparado com uma espécie de base quando ele primeiro nos considerou. Ele poderia ter nos feito semelhante a qualquer outro animal, como a ciência diz que o homem vem do primata, que vem do macaco, não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus criou-nos imagem e semelhança dele, não parecido com o macaco. Ele poderia ter dito que o macaco pudesse produzir, o homem pudesse... quando ele fez a criação, ele disse que a cada um dos elementos produzisse segundo a sua espécie. Então, macaco produz macaco. Ele poderia ter dito, haja o homem semelhante a qualquer um dos animais que ele criou, mas ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só aí é motivo para nós darmos graças a Deus, esse Deus todo-poderoso ter nos criado imagem e semelhança de um Deus tão grande, tão poderoso, tão glorioso, tão inefável. Você tem motivos para glorificar, dar graças a esse Deus ou não. Primeiro tempo. Segundo tempo vem agora. Deus com as santas mãos dele pura, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, um magnífico, maravilhoso. Ele foi lá e tomou do pó da terra com as suas próprias mãos, e ele foi lá e moldou aquele pozinho da terra, fez a maquetezinha, o bonecozinho, com as próprias mãos, segundo o tempo da criação do homem. Vê quanto você é especial. Ele não usou a palavra para dizer, homem, você vai ser parecido com o animal. Ele usou a palavra para dizer, você vai ser semelhante à minha imagem e semelhança. Nos fez comparado a ele. Agora ele vai com as mãos santas dele e pega exatamente da argilha que ele já havia criado com a palavra, ele vai lá e faz a formazinha. Aí quando ele faz essa especialidade pela segunda vez, aí é que vem o mais interessante agora para que você possa parar e ver como nós fomos criados especiais. Agora Deus olha para aquele maquete, para aquele boneco, né? Para aquela figura que foi feita com as mãos dele, a imagem e semelhança como ele diz, e Deus poderia ter dito como ele falou para Isaías,
Ezequiel, capítulo 37. O que foi que Deus disse a Ezequiel quando ele deu ordem que Ezequiel executou as ordens de Deus, que a Bíblia fala que ali grande exército se levantou, mas eles não tinham fôlego de vida. Deus disse a ele: ordena aos ventos que venham dos quatro cantos e entre nesses corpos. E Ezequiel ordenou aos ventos que viessem lá de fora e entrassem dos corpos. Foi quando eles receberam vida, mas dos ventos que haviam sido construídos, que estavam vagando não sei aonde. Mas Deus, a mim e a você, ele fez de maneira especial. Em vez de ele dizer, vento venha dos quatro cantos e entre nesse corpo, ele fez o seguinte: do próprio ser humano, do próprio pulmão dele, de dentro dele, ele soprou nas narinas do homem, e então ele nos deu fôlego de vida, meu amigo e minha amiga. Então você pare e pense como Deus nos fez tão especial. Então nós temos motivos para agradecer a Deus, para dizer, somos feituras do Senhor, como diz aqui em Efésios. Somos feitos pelo Senhor, para o Senhor, então a nossa vida te pertence, é para o Senhor que eu quero voltar, é o Senhor que é o meu Deus, é o Senhor que é o meu dono da minha vida, te pertence. Pare e pense como você foi especial. Ele poderia ter dito, vento, vem dos quatro cantos e entra nas narinas dessa figura. Ele poderia ter dito que surja o homem a partir de animal tal. Não, mas ele disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Depois ele vai lá com as mãos dele, você imagina, você já parou para pensar o que é você ter sido criado das próprias mãos de Deus, a ele com as mãos dele, criando este homem, esse ser humano? Você já parou para pensar que ao invés de ele dizer vento vem e entra nele, ele, olha, tirar de dentro dele de tão especial? Você sabe o que é amor? Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é amor. E ele soprar nas narinas do homem. E ali, de dentro do próprio Deus, ele dá vida ao homem. E aí, meu amigo, Deus merece a gente dizer a ele, glórias seja dada ao teu nome, santo, 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 santo é o Senhor? Ou ele merece que você diga, Deus não existe, eu não conheço esse Deus? A partir de hoje, entra na sua mente com qual especialidade Deus te criou, Deus criou o ser humano. E aí você decide se você agradece a esse Deus por ter criado tão especial, porque quem é semelhante a Deus, se não como aquele que ele mesmo com a sua palavra diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele não fez o homem conforme o macaco, como dizem por aí. Agora é o seguinte, é por isso que as escrituras dizem que o fôlego do homem voltará para Deus, veio de Deus e para Deus voltará, porque nós fomos preenchidos com o Espírito do Senhor. Agora, se a alma estiver suja, não estiver lavada, remida do sangue de Jesus, então ele vai recusar, vai jogar fora, não pode entrar, não pode voltar para ele. Então eu queria chamar a sua atenção com que especialidade, quanto você é importante para Deus, quanto você é especial para Deus, para que você pare, né? E eu não estou tentando persuadir com palavras persuasivas que não venham da própria Bíblia Sagrada, eu estou aqui mencionando a Bíblia Sagrada. Quando ela vai nos dizer que nós somos feituras dele, criado para ele. Então, aí está, vamos colocar mais uma vez aqui, ó. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E aqui nós vamos para Gênesis no capítulo 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, ainda deu mais o poder sobre tudo, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Você veja, né, a autoridade, a especialidade com que Deus fez o homem e a moral com a qual Deus também criou o homem. E agora nós vamos observar aqui no versículo seguinte, né? Nós vamos observar aqui o seguinte,
No versículo 7 do Gênesis, no capítulo 1, capítulo 1, no versículo 7 eu não enumerei aqui, mas é de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então está aí, meu amigo e minha amiga, com que especialidade Deus criou a cada um de nós. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: orai sem cessar e em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para vós outros em Cristo Jesus. Então, a partir de hoje, meu amigo, tomando conhecimento dessa palavra, você decide se você vai glorificar o nome de Deus que criou você com toda essa especialidade, ou então se você vai continuar dizendo que ele não existe. Tome a Bíblia Sagrada, vá lá para o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e veja como as coisas aconteceram, e veja como as demais coisas foram criadas, se alguma criação é semelhante ao homem que Deus criou, quando projetou parecido com ele, quando pegou com as suas mãos, e quando do próprio fôlego dele, ele colocou vida no homem. Tem algo que foi criado com tanta especialidade em algum tempo, em algum lugar, quanto o ser humano. E aí, nós vamos continuar sendo ingrato a esse Deus? A decisão é sua. Para terminar a nossa live, nós vamos para João capítulo 3, versículo 16, onde a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: ela vai dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, a palavra do Senhor continua dizendo o seguinte: glória a Deus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo ou para que condenasse o mundo em algumas traduções, mas foi para que o mundo fosse salvo por ele. Porém, como eu falei em outra live lá atrás, eu passo a mencionar outra vez, que você leia a partir do versículo 18 do Evangelho de João capítulo 3, e você lá discirna com o seu próprio entendimento e veja com os seus próprios olhos, porque muitos irão ficar de fora. Ficarão de fora aqueles que recusarem, aqueles que não acreditarem, aqueles que não reconheceram com que especialidades foram feitos imagem e semelhança de Deus. E, para encerrarmos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, lá diz a palavra do Senhor o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo está batendo a sua porta. Cabe a você hoje entregar sua vida para Jesus. Você que está fazendo projetos de entregar suas vidas para qualquer outra substância lá fora, para qualquer outra coisa, né? Para os seus próprios interesses, quando hoje Jesus está te chamando, porque hoje é o ano aceitável para você. Compete a você entregar a vida para Jesus hoje e dizer: hoje eu vou provar do melhor que Deus tem preparado para mim, que é a salvação eterna, que é o Espírito Santo, o qual ele dá àqueles que acreditam nele, que o prazer que o Espírito Santo dá é infinitamente maior do que qualquer prazer que o mundo possa nos dar. Compete a você tomar esta decisão. Lembre-se, com que especialidade nós fomos criados. Jesus Cristo diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amigo e amiga, medita na especialidade com a qual fomos criados. Entrega a tua vida para Jesus, porque a vida que você diz é sua, não é sua. A vida que eu digo é minha, não é minha. Deus criou em imagem e semelhança dele.
Deus criou com as suas mãos e o fôlego de vida foi Ele quem deu, então Ele tem o direito de tomar. Bom domingo aí para vocês, né? E no dia que chegar essa live aos seus ouvidos, que você possa tomar uma decisão, que Deus te abençoe, que inclusive se você até agora não encontrou forças para poder seguir a Jesus e entregar a vida para Ele, que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te fortaleça para que você possa tomar essa decisão hoje. E eu sempre costumo dizer, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Tchau, tchau. Até nossa próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.